segunda parte do estudo, como eu disse para vocês, aqui mostra que a pessoa pode pedir perdão a Jesus. A gente precisa de um papel para pedir perdão a Jesus? Ou nós dirigimos diretamente a Ele? O que está falando aqui é que estão perdoados, independente de arrependimento. É o que falta aqui. Mas o que diz lá em Provérbios 28, verso 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, nós temos que confessar e deixar. Não encobrir. Ano 1215. Transubstanciação. Você sabe o que é uma transubstanciação? Vocês já viram, quem já foi numa missa, já viu o horário lá da Eucaristia, se não me engano que é o nome, em que é feita uma oração pelo vinho e pela hóstia. E naquele momento, eles creem sinceramente, é ensinado a eles que aquilo realmente se torna o sangue e o corpo. Não é só simbólico, mas verdadeiramente é sangue e verdadeiramente é carne. Nós cremos o quê? Que aquilo é uma simbologia. Nós temos a Santa Ceia, sim, e a Santa Ceia envolve muito mais do que simplesmente o pão e o vinho, mas a humildade no lavar dos pés, que é todo o ritual que Jesus estabeleceu na Santa Ceia, que ele disse, fazei em memória de mim, ou seja, fazei envolve tudo, desde a lavagem dos pés até o arrependimento, você colocar a sua vida em dia e sim partilhar do pão e do vinho. E aqui, tudo de forma simbólica, mas eles creem que isso é literal. Vamos ver lá em Romanos 6, verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Por quê? Nesse momento eles creem que, na Igreja Católica, que Jesus morre de novo. Cada missa que ocorre no mundo inteiro, em todos os horários, Jesus está morrendo de novo. Mas o que Paulo disse? Que ele morreu de uma vez por todas, lá na cruz. Ele não precisa morrer todos os cultos, todas as missas, no caso, né? Ano 1215 também. Confissão auricular. Que é o quê? Você vai no padre e confessa para ele o seu pecado. Mas o que diz a Bíblia? Nós devemos confessar o nosso pecado a quem? A Jesus. Jesus leva a nossa confissão até Deus Pai e Ele, usando o seu mérito conseguido na cruz, com as suas marcas nas mãos, na fronte, Deus Pai nessa hora não vê a nós pecadores, mas vê a Jesus e Ele mostra, Pai, meu sangue, eu morri por ele, eu morri por ela, e estão arrependidos. Vamos lá em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a quem? A Jesus a confissão do pecado. 1 João também 2, de 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, não preciso nem explicar, né? 1220, adoração da hóstia. Se você for numa missa, vocês podem ver o padre, as pessoas adoram a hóstia. Mas não era esse o sentido da Santa Ceia. É uma simbologia para que nós nos aproximemos de Jesus e da sua humildade. Um símbolo apenas, e não algo para ser adorado. 1229, proibição da Bíblia aos leigos. Eu me lembro da história de Lutero, que ele, sabe por que ele quis se tornar um padre? Que ele foi um padre? Porque ele queria ler a Bíblia, e a Bíblia estava acorrentada no mosteiro.
E somente os padres podiam lê-la. E ele queria ler. Era proibida. Hoje nós temos Bíblia na nossa casa várias às vezes. Lá, pegando poeira e não damos valor. E as pessoas nesse período não tiveram mais acesso. Vamos lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura, olha para que ela serve. Ela é divinamente inspirada. Para quê? Para que nós a usemos em tudo na nossa vida. Em tudo. E como a gente vai usar se a gente não tem acesso a ela? Se nós não a conhecemos? Se nós não a lemos? E lá em 1 João 2, de 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nós só encontramos isso aonde? Na Bíblia. Como a gente vai saber sobre isso se nós não tivermos o acesso à Bíblia? Se nós não lermos na Bíblia, nós vamos procurar a quem? E lá em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem a palavra estamos na escuridão. E João 17, verso 17. Certifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. Então devemos ser o quê? Na verdade, ser certificados. E nós só encontramos a verdade na palavra, porque a palavra é a verdade. Marcos 7, de 7 a 9. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes bem, ainda sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Ou seja, quando você não conhece a palavra, você vai seguir o quê? Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os ordenamentos de Deus, ordens de homens, tradições de homens. A ignorância, irmãos, é a pior coisa que existe. Quando você é um ignorante e não conhece a verdade, você vai ser necessariamente manipulado. Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Como a gente vai conhecer a lei e o testemunho? Provar se alguém é verdadeiro ou não. Ano 1264. Instituição do Corpus Christi, pelo Papa Urbano IV. 1311. Batismo por aspersão, Concílio de Ravenna. O que é batismo por aspersão? Você já deve ter visto às vezes em filme, ou até mesmo presenciado, o bebezinho é levado lá na igreja e o padre joga algumas gotinhas nele. É que não existe mais a Catedral de Notre Dame, mas existem outras igrejas do período medieval, e em todas elas, atualmente, existe uma pia batismal, mas atrás existe o quê? Um tanque batismal, porque até esse período o batismo era por imersão. Na igreja de Notre Dame tinha, mas outras igrejas medievais, se você for lá na Europa, católicas, você vai ver um tanque batismal. 1414, o vinho é proibido aos leigos. Vinho é caro, né? Pãozinho lá, a hóstia é mais fácil, barato de fazer, agora o vinho é mais carinho, né? Por isso, vamos economizar. Mateus 26, verso 27. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele a todos. Ou seja, é só para o padre ou é para todos? Todos deveriam beber. 1439. Doutrina dos 7 sacramentos. O que é essa doutrina? Vamos dar uma olhadinha agora? Os 7 sacramentos da Igreja são a segunda fonte principal de graça.
Um sacramento é um signo exterior ou sensível instituído por Cristo que significa e concede determinada graça à alma. O Concílio de Trento declarou serem 7, e só 7 os sacramentos instituídos por Cristo: batismo, confirmação, sagrada Eucaristia, penitência, extrema-unção, santas ordens e matrimônio. Olha, o que nós vemos aqui? Primeiro que isso é fonte de graça. Qual é a nossa única fonte de graça? É Jesus. Nada além de Jesus é a nossa fonte de graça. Ele é o único. Lógico, colocar aqui coisas que são muito boas realmente, como batismo, confirmação, isso tem na Bíblia? Não tem. A Eucaristia, penitência, extrema-unção, santas ordens, matrimônio sim é uma coisa boa. Agora essas outras, em nenhum lugar da Bíblia eu tenho. Nós temos que ficar atentos. O que é verdadeiro, o que não é. Em 1508, oração à Ave Maria é instituída. Jesus instituiu qual só? O Pai Nosso. 1520, condenação de Lutero por Leão X. A reforma tinha começado e Leão X condenou Lutero, que ele queria fazer. Vocês lembram que eu falei lá dos mortos na Inquisição? Na primeira parte, John Hus foi morto pelas mesmas ações que Lutero na fogueira. E ele ia fazer o mesmo. Lutero, aqui é uma foto de Lutero, que instituiu, que na Catedral de Wittenberg pregou as suas 95 teses porque a igreja estava errando. 1545, tradição de igual valor que a Bíblia. Vocês lembram que eu falei que a Bíblia foi tirada e que nós, aquela passagem, Jesus alertando que se seguiam mais as tradições, preceitos de homens do que realmente o que a Bíblia falava, as ordens de Deus? Olha onde leva a ignorância. Vem para mim, João. Os teólogos católicos mantêm que, como fonte de verdade, a tradição é superior à Escritura. A Escritura é, depois de tudo, incompleta. Não só requer interpretação, mas requer ainda a tradição a fim de poder ser reconhecida e estabelecida. Além disso, a Escritura não é um livro didático. Em certo sentido, é uma palavra morta que deve ser trazida à vida na voz viva da tradição. Ou seja, que está falando que a tradição é mais importante que a Bíblia é morta. A Bíblia não é morta. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem como ser morta. Isso está naquele mesmo livro que eu já citei, Catolicismo, traduzido e publicado em 1961. Vamos ver o que diz Marcos 7, de 7 a 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, o que nós temos em 1546? Entram os livros apócrifos. O cânon havia sido estabelecido em 374. Nós tínhamos já o cânon do Antigo Testamento, que é o mesmo adotado pelos judeus, e nesse mesmo período, em 374, do Novo Testamento. No Novo Testamento não foi acrescentado nada, mas no Antigo foram acrescentados, sim, livros para justificar essas tradições e heresias que não tem no restante da Bíblia. São livros que têm seu valor histórico, mas não religioso. Eles narram histórias, mas não têm a chancela divina. Por isso não entraram, porque vocês vejam, toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Então nós cremos que Deus preservou o que é necessário. Deus preservou, Ele estabeleceu o cânon. Não importa se foi no período de Constantino que foi estabelecido, mas foi Deus quem estabeleceu o que deveria entrar ou não. Nós cremos sinceramente nessa inspiração. Então, tudo o que foi colocado depois, esses livros apócrifos, já não tem a chancela divina. Então, desde o primeiro cânon das Escrituras Sagradas,
Sínodo de Roma, em 382, quando os apóstolos foram rejeitados, os apócrifos eles foram rejeitados nessa época, a Bíblia permanece a mesma. Então, no Sínodo de Roma, começou em 374 e terminou em 382, que foi estabelecido esse cânon. Depois de 1164 anos, acrescentaram os apócrifos, pois esses poderiam, como eu disse, dar embasamento para as heresias já aceitas, que nós vimos ao longo desse estudo. E, finalmente, aqui nós vemos os últimos acontecimentos desse período. Em 1566, o Catecismo Romano é publicado. E, finalmente, em 1798, marcando o encerramento desse período da Igreja de Tiatira, nós temos o Papa Pio VI, que é preso pelo general Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. E assim se encerra esse período da supremacia papal. Por quê? O Papa aí perdeu seu poder temporal, o poder político. A gente vai ver que nesse período o Papa ele não tínhamos o Vaticano nesse período, de 1798 até a década de 20, com o Tratado de Latrão, que o Papa chegou a ser preso, esse Papa Pio VI, e foi morto. E assim nós encerramos esse estudo sobre a Igreja de Tiatira. E eu convido vocês para o próximo estudo, em que estaremos aprendendo um pouco mais sobre as profecias de Daniel e Apocalipse.